Baruch Shem Kevot Malutó Leolam Vaed. Bendito seja seu glorioso nome. Seu reino é para todos sempre. Shalom Lekulam, Shalom para todos os nossos irmãos em Teshuvá, em todos os pontos do planeta Terra. Seja muito bem-vindo, meu querido irmão, minha querida irmã. Você está no canal Teshuvá Total. Meu nome é Raimson Correia. Sou um dos professores que aqui tem a honra de compartilhar com você estudos de Maasei Hashlichim, Atos dos Emissários, leitura interpretada no seu contexto original, que é o contexto do século I, a partir do que vamos analisando, considerando a Torá, os profetas, os escritos e os escritos nazarenos. Portanto, a Bíblia de uma forma geral, né? O panorama dela. Então, eu quero desde já agradecer a sua participação por estar aqui conosco, nos prestigiando com a sua presença, a sua atenção, e que o Eterno abençoe você e toda a sua família. Tivemos aí semana passada, não apresentamos, né? Por ocasião da celebração de Rosh Hashanah, Yom Teruah, toque do shofar e a cabeça de ano, né? Que foi o início do ano 5.785, pela graça do Eterno. Estamos nós aqui. Tá certo. E na carta de Atos, pela graça de Hashem, pela graça do Eterno, iniciamos a partir de agora o estudo do último capítulo dessa maravilhosa carta. Olha só, gente, quanto tempo, né, de estudo. Foram aí 2 anos e meio, todas as quartas-feiras. Algumas quartas-feiras não pudemos apresentar por motivos diversos. Enfim, chegamos até aqui. Olha só quantas lições nós estudamos, quantos tópicos, né, foram abordados. E é uma honra para nós poder ter percorrido esse caminho e chegado até aqui. Tá? Eu não tenho certeza qual dos professores, né, vai continuar com os estudos em dia de quarta-feira, mas com certeza teremos sim uma programação aí, tá bom? Fiquem aí ligados, fiquem atentos, que teremos sim, depois que terminar Atos, certo? Ok, então vamos abrir o capítulo 28, nós vamos dividir ele em 2 partes, certo? Hoje a primeira parte do capítulo 28, no próximo, Imitse Hashem, se o Eterno se nos permitir, aí a gente faz a conclusão, certo? A última parte do estudo dessa maravilhosa carta. Bom, no final ainda eu vou apresentar para vocês a chamada referência bibliográfica, isto é, os livros que eu considerei, que eu estudei para poder apresentar esse estudo para todos vocês. Tá? A gente vai comentar aqui um pouquinho quando terminar o estudo, não desse, tá? Mas no próximo, se o Eterno se nos permitir, que encerra mesmo a carta na próxima quarta-feira, tá bom? Ok, você já deve ter reparado, tem aqui uma imagem, né, do toque do shofar, fazendo menção, portanto, ao Yom HaKippurim, que se aproxima, certo? Já nesse próximo Shabat, certo? No pôr do sol de sexta-feira, teremos Yom HaKippurim. Ele é um Moed, um encontro marcado com o Eterno, cujas recomendações o nosso querido Moré, professor Marcos Felipe, vem passando ao longo dos estudos, certo? E é importante que você que ainda não acompanhou as orientações, acompanhe. Tem muitas dicas, muitas não, eu diria todas as dicas dadas ali pelo professor Marcos Felipe são importantíssimas em todos os aspectos, certo? Inclusive na parte nutricional, certo? Onde você tem uma quantidade de água que é importante você estar bem hidratado para quando você iniciar o Yom HaKippurim, você que realmente vai fazer o jejum, você possa passar por esse período de uma forma tranquila, digamos assim, apesar de não comer e nem beber absolutamente nada.
Se você tiver um preparo antes, se hidratando de hora em hora, com uma quantidade de água que é compatível com o seu peso, enfim, aí você terá um excelente Yom Kippurim, o dia das expiações, tá? Dia esse que o Eterno nos orienta para afligirmos a nossa alma. E a maneira de nós afligirmos ela é privando-a de alimento. Tá bom? Certo. Então, vamos focar aqui no estudo. Abrindo aqui o capítulo 28, como eu já citei. Lembre-se, só para contextualizar você, lembre-se que nesse momento da leitura, do nosso estudo, Shaul está sendo conduzido juntamente com outras pessoas que também estavam presas, conduzidos pela escolta, pela guarda romana, indo em direção, todos estes, incluindo Shaul, indo em direção a Roma para serem julgados por César naquele tempo. Então, só que nesse caminho, nesse percurso, melhor dizendo, percorrendo ali o mar Mediterrâneo, as margens, né? Então houveram várias situações, várias tempestades no caminho. A embarcação realmente foram situações bem difíceis. A gente vai perceber aqui no texto. Vamos continuar, porque desde a aula anterior, da última aula, já vimos ali um perrengue que eles passaram nessa embarcação. Tiveram que lançar ao mar muitas cargas, e aí, imagina, né? Complicado. Então, vamos iniciar a leitura do capítulo 28. Mas antes disso, olha, só fazendo aqui, eu trouxe essa ilustração aqui, essa imagem, que na verdade, gente, é uma pintura chamada A Tempestade, ela foi produzida no ano de 1851. Eu procurando na internet a imagem, né, que a gente pudesse trazer aqui no estudo para ilustrar um pouco, apesar que a pintura não retrata exatamente o texto que a gente está apresentando, mas lembra, né? Lembra muito. Esse é um quadro pintado pelo pintor Ivan Konstantinovich Aivazovsky, ele que viveu ali do período de 1817 a 1900, né? Então, século XIX, século XX, viveu esse grande artista, grande pintor, e é uma maravilha, que eu só lembro, inclusive, da nossa querida irmã Lena Poser nessa hora, né? Ela que é uma pintora realmente excepcional, uma artista incrível, que pinta de uma forma maravilhosa seus quadros, né? Ok, então, vamos lá. Verso 1 do capítulo 28 de Atos diz assim: Ve'harei asher nimlatnu shamanu ki meliti shem ha'ish hazeh. E depois de termos escapado, soubemos que a ilha se chamava Malta. Então, eles passaram ali uns maus bocados. Houve realmente um naufrágio, certo? Antes desse texto que a gente está lendo. E aí escaparam da morte e se dirigindo para Malta. Essa ilha chamada Malta é a mesma, o símbolo inclusive que tem na bandeira de um dos times de futebol aqui acho que é no Rio de Janeiro, né? Eu acredito que seja o Vasco da Gama. Não sei se tem algum torcedor aqui do Vasco da Gama, do Vasco da Gama, né? Não sei o Moré Renato, ele é carioca, não sei se é Fluminense o time que ele torce. Eu acho, né? Mas aí é daqui que vem esse famoso símbolo que faz parte da bandeira desse time brasileiro, né? Então nessa ilha eles chegaram ali com muita dificuldade. E aí vem o verso 2. Verhaloazim retivu retivu imanu ad limot ki biaru esh lerachem lanu vayazfu et kulanu
aleihem mifnei hageshem asher herich laredet umifnei hakor. E os habitantes nativos trataram-nos com muita bondade. Acenderam uma fogueira para nos aquecer e nos acolheram por causa da chuva contínua e do frio. Que bom, né? Shaul, juntamente com as pessoas que estavam na embarcação, foram muito bem recebidos ali em Malta, e nada mais aconchegante que uma fogueira em meio a esse frio que fazia ali na beira da praia, né? Em Malta, isso em Malta. E aí vai acontecer aqui, gente, a partir do verso 3, algo que é apresentado é algo inusitado, né? Para o que a gente vem acompanhando aqui nas leituras. Diz assim, verso 3: O Polos, Asaf, Meló e Yadav, Netzarim Vaitnem al Hamoked, Vehine Histagreg Tsefa al Yado, Befio va Benusu Mipnei Hachom. Polos, Shaul, recolheu um feixe de gravetos. Estava lá em volta da fogueira, né? Recolheu um feixe de gravetos a fim de alimentar o fogo que estava ali, e os colocou na fogueira, quando uma víbora, uma cobra, fugindo do calor, se prendeu à sua mão. Olha só que situação, né? Bem, o texto não diz que ela mordeu a mão dele, né? Ou picou a mão dele. Veio presa a mão dele, poderia estar só enrolada, né? Mas poderia ter mordido, poderia. E com essa mordida ter ficado ali temporariamente, naquele instante, pendurada na mão de Shaul. E eu imagino, né? Todos ali em volta admirados naquilo que estava acontecendo. Inclusive, gente, o que Shaul fez aqui claro, a gente entende um momento, né? Eles estão ali procurando lenha para queimar, manter o fogo aceso. Mas essa é uma atitude realmente que pode gerar um acidente muito grave, tá? Que é você ver ali uma certa quantidade de gravetos, ou quem sabe uma certa quantidade de folhas, quem sabe lá no seu quintal, no local onde você está. Por favor, nunca coloque a mão assim de primeira nessas folhas secas que você pretende colocar numa sacola, né? Enfim, para dar fim, né? Enfim, para você fazer como é que chama? O carro do lixo levar, né? Como a gente diz. Então, nunca coloque a mão assim de primeira, não faça isso. Primeiro, para você se certificar de que não tem nenhum animal peçonhento ali, inclusive é um local propício para isso. Então você pega um pedaço de graveto, um galho, alguma coisa, e dá uma cutucada, mexe um pouco lá, vê se vai sair alguma coisa, uma aranha que seja, um escorpião, uma serpente, entende? Enfim, um animal peçonhento. Então é muito perigoso. Não se deve fazer isso, gente, tá? Você colocar a mão assim direto, você corre um sério risco de ter uma picada na sua mão e, portanto, de absorver esse veneno, né, desse possível animal peçonhento. Todo cuidado é pouco, certo? Então fica aí uma orientação. Inclusive essa lição de você nunca cutucar um monte de graveto ou um monte de folhas que esteja assim, não cutucar assim com a mão direto, é uma recomendação, inclusive, que eu aprendi na época que eu servi ao exército. Isso foi de 2003 para 2004. Então eu recebi ali algumas instruções de mata. E eu digo o seguinte,
que eu servi ao exército, assim como o exército me serviu. E as lições que eu aprendi, eu carrego até hoje. No meu dia a dia, nas coisas que eu faço, entendeu? E essa é uma delas, tá certo? Você viu ali, no caso de Shaul, não devia ter colocado a mão direto. Mas aí, infelizmente, né? Acabou que eu acho que realmente ela deve ter mordido a mão dele. Imagina o susto que as pessoas, juntamente com Shaul, é claro, Shaul principalmente, o susto que eles passaram ali, vendo aquela cena. Aí, olha só o que aconteceu. Verso 4. Quando os nativos viram o réptil pendurado em sua mão, olha só, disseram uns aos outros: certamente este homem é um assassino. Olha só, gente, o famoso rótulo, né? Na sociedade, seja ela qual for, na maioria das vezes o ser humano ele costuma rotular as outras pessoas, chamando, nesse caso aqui, chamaram Shaul de assassino. Mas por que será que eles imaginaram que Shaul seria um assassino? Vamos continuar a leitura. Eles imaginaram isso, pois a justiça divina o alcançou, mesmo que ele tenha escapado da morte no mar. Nada a ver, simplesmente um comentário, nada a ver. E digo que foi muito importante, foi muito assertivo a decisão de Lucas de registrar esse tópico, porque mostra o quão realmente a gente pode ser rotulado pelas pessoas pelo que acontece hoje conosco, entende? Então, mas se está acontecendo isso com aquela pessoa é porque com certeza ela fez aquilo. Se fez isso é porque com certeza... Inclusive, naquela época em que Yeshua estava com seus talmidim, os seus discípulos, não era diferente disso que a gente está lendo. Por exemplo, havia situações em que a pessoa ele nasceu com algum problema motor, né, chamado aleijado, desde a sua infância. Então teve um momento em que as pessoas perguntavam: mas quem será que pecou? Foi o seu pai? Foi a sua mãe? Para que ele nascesse dessa forma? Aquela determinada pessoa, entendeu? Então eles atribuíam isso a uma transgressão ao Eterno. Olha só os rótulos, né? Alguém transgrediu para que essa criança nascesse desse jeito. Imagina, né? Então, gente, logo eles pensaram isso. Feito isso, aí vem o verso 5. Mas ele, Shaul, sacudiu o réptil no fogo e não sofreu nenhum mal. Sofreu nada. Shaul lançou ali, caiu no fogo, não sei se queimou tudo na hora, né? Carbonizou, ou se ela acabou saindo dali, tomou seu rumo, a serpente. Mas logo em seguida, olha o que aconteceu. Verso 6. Eles esperavam que ele inchasse ou caísse morto de repente. Mas, depois de escapar por muito tempo e não verem nenhum mal acontecer, mudaram de opinião e disseram: ele é um Deus. Piorou, né? Imagina, viram que isso aconteceu com Shaul e ele não morreu, então deve ser porque ele é um Deus. Olha como o ser humano, mais uma vez, já rotula, né? Eles não faziam ideia de que realmente o Eterno estava guardando Shaul. Não tinha a menor ideia. Enfim, preferiam acreditar que ele era um Deus, portanto era algo sobrenatural, né? Olha só. Então, o perigo realmente de você, ao ver algo assim, achar que a pessoa é um Deus, cuidado. O Eterno é um. Como diz no Shema Israel, Devarim, Deuteronômio, capítulo 6, verso 4. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel,
O Eterno, nosso Elohim, o Eterno é um. E ponto final. Tá? Então, já mais uma vez, isso em outra ocasião já havia acontecido. Já haviam atribuído um ar divino para Shaul. E Shaul já estava, de certa forma, acostumado a ouvir esse tipo de coisa. E também a repreender esse tipo de fala, né, de percepção das pessoas. Então ele é um Deus, imagina. Aí vem o verso 7. Perto daquele lugar havia uma propriedade pertencente ao principal oficial da ilha, chamado Públio, que nos recebeu e nos hospedou com generosidade por 3 dias. Certo. Aí, o pai de Públio estava doente, acamado com febre e disenteria. Polus, Shaul, foi vê-lo, orou por ele, impôs as mãos sobre ele e o curou. Olha só. Então, gente, Shaul, mais uma vez, a gente percebe ele tendo compaixão das pessoas e o Eterno, através de Shaul, curando as pessoas. Então, quem curou o pai de Públio não foi Shaul, mas o Eterno pelas mãos de Shaul. É isso. Então não adianta você oferecer tefilá para Shaul hoje. Não é isso. Nossas orações devem ser direcionadas ao Eterno. Tá? Sempre direcionadas ao Eterno. Agora, se uma víbora que havia mordido, vamos colocar assim, havia mordido Shaul e agora ele ora por um enfermo e ele é curado, aí que o pessoal vai dizer mesmo que ele é um Deus. Imagina o perrengue que Shaul passou, né, ali em Malta. E agora o pessoal está achando que eu sou um Elohim. Aí vem o verso 9. Depois disso, os outros doentes da ilha também vieram e foram curados. Incrível, né? A misericórdia do Eterno alcançou essas pessoas e começou a curá-las através da vida de Shaul, Paulo. Verso 10. Eles nos honraram de muitas maneiras, e quando estávamos prontos para partir, supriram-nos com tudo o que precisávamos para a viagem. Então tiveram uma boa relação ali em Malta, né, e realmente tiveram suprimentos para a viagem. Depois de 3 meses, verso 11, partimos em um navio alexandrino que havia invernado na ilha, e cujo símbolo era os gêmeos. Aqui detalhes narrados por Lucas, tá? Verso 12, diz assim: chegamos a Siracusa e ali ficamos 3 dias. Bem, lembrando que Siracusa, talvez alguns não saibam, mas é justamente a cidade onde viveu o famoso cientista chamado Arquimedes, onde ele desenvolveu, por exemplo, talvez você não saiba, mas a famosa alavanca, né? Quando você tem ali um ponto de apoio e você tem ali um pedaço de tronco, um pedaço de madeira ou uma barra de ferro e faz dali uma alavanca para levantar algo muito pesado que com as suas próprias mãos você não conseguiria. Arquimedes foi quem primeiro, pelo menos que se tem um registro, né? Foi quem teve a ideia de desenvolver os princípios da alavanca. E aí se desenvolveu, né? Inclusive o simples alicate que você usa ali tem uma alavanca, um tipo de alavanca, melhor dizendo. Alicate, tesoura,
enfim, tudo que tem um ponto de apoio, né, e uma extensão ali onde você aplica uma força, uma certa distância em relação a esse ponto de apoio, então você tem uma alavanca, entendeu? E é muito incrível o quebra-nozes também, enfim, uma variedade de alavancas e outras coisas mais também, né? Então ele é o famoso, inclusive italiano, né, que disse a palavra eureka. Não sei se você já ouviu por aí. Quando ele certa vez conta a história, né? Ele estava tomando banho lá na sua banheira e o rei naquela época havia dado aí uma missão para ele descobrir como é que ele poderia saber se a coroa dele era 100% ouro ou não, porque o rei desconfiava que os responsáveis pela confecção da coroa poderiam ali ter ludibriado uma parte do ouro, né? E colocado outro tipo de metal, diminuindo, portanto, o valor da coroa. Aí Arquimedes, ali tomando banho na sua banheira, percebeu que à medida que ele afundava um objeto na sua banheira, isso deslocava uma certa quantidade de água para fora da banheira, equivalente, quantidade essa que era equivalente ao volume que foi deslocado pelo objeto que afundou na água da banheira. Então ele percebeu uma relação entre esses dois, e daí ele pôde descobrir se a coroa do rei era 100% ouro ou não. Claro que isso envolve muito mais coisas, né? Muito mais detalhes, mas a princípio foi exatamente isso. E aí ficou conhecido, né, o Arquimedes, um grande cientista. A gente estuda inclusive no primeiro ano, com os alunos, né, recém-chegados aí do ensino fundamental. Então tá aí, ó, um texto bíblico citando aí uma cidade, para quem acha aí que, não vocês aqui, né, irmãos, mas tem gente que acha que as histórias bíblicas realmente são só algo fictício, que nunca aconteceu. Mas não, gente, são histórias reais de pessoas que existiram, locais que até hoje existem, talvez com outro nome, né? Mas no caso de Siracusa não mudou o nome, e muitas cidades também não mudou. Tá aí, né? Então Shaul passou por lá, Siracusa, cidade do grande Arquimedes, aí o cientista, né? E ficaram lá 3 dias, Shaul juntamente com aqueles que o acompanhavam. Verso 13: de lá passamos e chegamos a Régio, e no dia seguinte, com um vento sul, chegamos em 2 dias a Puteoli. Então olha só que viagem eles fizeram, né? Saindo, olha aqui o mapinha, saindo de Cesareia e passando por vários locais, certo? Mirrá, Cnido, Creta, Fenice, Malta, Siracusa, Régio e Puteoli. Já agora na Itália, chegaram na Itália. O objetivo é chegar em Roma. Inclusive, o final da carta de Atos termina justamente com a chegada de Shaul e a vivência dele lá em Roma. Naquela época, Roma era o centro do mundo, o centro comercial, cultural, uma vez que a gente está falando do Império Romano, né? Então se alguém quisesse ser conhecido, enfim, que estava bombando na época, digamos assim, era a fama de Roma, né, ali na Itália. Certo? Aí, olha só, verso 14. Lá encontramos irmãos que nos convidaram a ficar com eles por 7 dias. E assim fomos para Roma, né? Então, olha só como é incrível, gente. O povo Yehudim, o povo judeu, ele está em todos os pontos do planeta Terra. Incrível. Por todos os lugares onde Shaul passou, ali ele encontrava irmãos seus. Quando eu falo irmãos, não necessariamente pessoas que confiavam da mesma maneira que ele confiava em Yeshua, no Eterno, entendeu? Mas eu falo do mesmo povo, pessoas dos mesmos ancestrais, certo? Então houve essa dispersão. Aí vem o verso 15.
E os irmãos de lá, tendo ouvido sobre nossa chegada, vieram ao nosso encontro até o fórum de Ápio e as Três Vendas. Quando Polus Shaul os ouviu, quando Polus os viu, deu graças a Elohim e se sentiu encorajado. Então, Shaul foi muito bem recebido. Você percebe que ele tem uma certa liberdade, né? Diante da guarda romana. Com certeza, os guardas romanos perceberam que ele não era nada aquilo que estavam acusando ele, certo? Shaul realmente ia ser ouvido por César, mas imagina, olha o comportamento de Shaul, mesmo sendo preso, não tentou fugir em momento algum, sair correndo assim, sabe? É aquela velha história, né? Quem não deve não teme. Quem não deve não teme. Então Shaul, ao ser conduzido pela guarda romana, não temia nada. Ele sabia que seria absorvido, porque não havia de fato que ficasse de pé acusação contra ele. Não fazia sentido aquelas acusações. E Shaul obedeceu a guarda, acompanhou, foi acompanhado, melhor dizendo, foi escoltado, né? Juntamente com as outras pessoas. Não posso falar o mesmo pelas outras pessoas que acompanhavam Shaul, não posso. Até porque Lucas não diz muita coisa. Poderiam ser realmente pessoas que cometeram infrações aos olhos do Império Romano? Poderia. Assim como também não, né? Mas enfim, cada caso era um caso ali. E a gente está focando Shaul. Tá bom? Então é isso, meus queridos. Nós vamos ficar por aqui até o verso 15 da carta de Atos. A partir do verso 16, vamos até o final da carta, certo? E aí a gente conclui Imitse Hashem na próxima quarta-feira, certo? E aí a gente vai fazer as considerações finais. Não sei se eu realmente vou terminar na próxima quarta-feira ou se eu faço um outro final, digamos, uma outra quarta-feira para fechar mesmo com chave de ouro. Vamos ver como é que vai ser, né? Não vou aqui dar spoiler e criar expectativa, tá bom? Então quero mais uma vez agradecer a sua participação, meu querido irmão, minha querida irmã, por estar aqui conosco, pela sua participação, pela sua paciência, tá bom? O meu Todarabá a você e toda a sua família, tá? Você que está chegando agora por aqui, já está chegando no final do estudo da Carta de Atos, convido você a acompanhar o estudo desde a introdução na playlist do estudo da Carta de Atos, tá? E que tem aqui no canal a playlist, como de outros estudos também. E aí você vai poder percorrer tudo aquilo que nós abordamos até aqui, tá? Ok, espero que você tenha nos entendido. E dessa forma eu só tenho a agradecer todos os irmãos, tá bom? Ok, vamos cantar um pouquinho? Vamos lá, vou tentar fazer o ao vivo aqui, a Torat Pirá, a Torá da tua boca, né? Melodia essa que o Eterno colocou em nosso coração. Vamos cantar. Deixa eu preparar aqui direitinho. Cante conosco, Torat Pirá, Tehillim 119, verso 72. Tov li Torat Pirá, me'alfei zara v'chased. Tov li Torat Pirá, me'alfei zara v'chased. Tov li Torat Pirá, me'alfei zara. Torat Pirá,
זהב וכסף, טוב לי תורת פיך. מאלפי זהב וכסף, טוב לי תורת פיך. מאלפי זהב. תורת פיך. מאלפי זהב וכסף, טוב לי תורת פיך. מאלפי זהב וכסף, טוב לי תורת פיך. מאלפי זהב. Maravilha, maravilha. Que bom, é isso aí. Que bom. Louvarmos ao Eterno é sempre bom, né? Então é isso, meus queridos irmãos. Eu mais uma vez agradeço a sua participação aqui conosco e que o Eterno abençoe você e toda a sua família sempre, sempre. Tá certo? Não perca amanhã nosso querido Moré, professor Renato de Prísio, diretamente do Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, apresentando o programa Um Pedacinho da Torá, nessa edição especial aí sobre como estudar a Torá, dando dicas preciosíssimas para todos nós, tá bom? Então, nos encontramos no próximo Shabbat, em Yom HaKippurim. Aguardo sua participação lá conosco e vamos todos juntos nesse grande encontro marcado com o Eterno, tá bom? Então é isso. Laila Tov, uma boa noite. Ve Shavua Tov. Ve Lehiktraot.